Quem briga mais ou que tem mais conflitos? As mulheres, os casais de mulheres ou os casais de homens? Olha, Estatísticas. os seres humanos brigam mais do que os animais. Não me engana, reverendo. Tanto os casais formados por mulheres do que os casais formados por homens brigam, sabe? E eles também têm a mesma capacidade de vencer essas dificuldades. Sim. Tá? Eu sempre falo isso. Agora, o que acontece muito é que as mulheres, às vezes, acabam sendo alvo de maior preconceito do que os homens. Sério? Em algumas situações. Por exemplo, primeiro a gente precisa entender que a questão toda do preconceito, da discriminação, a homofobia, não se dá simplesmente pela identidade sexual dos indivíduos, e sim por uma construção de gênero. Ah, perfeito. O problema todo é o feminino. Entendi. O indivíduo que é heterossexual e que decide por uma profissão dita como feminina, por exemplo, quer ser cabeleireiro, ele vai ser alvo do preconceito, mesmo sem ser gay. Perfeito, é verdade. Então a questão toda é de construção de gênero e não de identidade sexual. Então aí está a raiz do preconceito. O grande problema é por aí. Certo. Não é o que se faz dentro de quatro paredes, mas é a forma como você representa isso para a sociedade. Tá? Por isso, mesmo dentro da comunidade LGBT, você vai ver, por exemplo, algumas situações onde a mulher é discriminada ou a figura feminina é depreciada. Certo. Então, isso tudo a gente precisa ficar atento a isso. Então, os conflitos se dão, e talvez alguns podem pensar que as mulheres brigam mais, mas talvez porque elas sejam um pouco mais alvo de preconceito por conta dessa questão da construção de gênero. Entendi, já é antigo. Hétero ou homossexual, elas já teriam algumas barreiras a vencer. Exatamente. A nossa sociedade não respeita a mulher ainda. Sim. Infelizmente, ainda não respeita. Quanto mais uma mulher gay. Quanto mais uma mulher que vive com outra mulher. Entendi. Né? E por outro lado, você mais tem... cruel, né? É muito cruel, é terrível isso. Então, é uma das coisas que a gente sempre costuma falar, né? Então, assim, embora muitas vezes nós nos posicionamos como uma comunidade que acolhe a comunidade LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, nós também somos uma comunidade que entende que essas letras pouco ou nada dizem sobre a sexualidade, porque sexualidade humana é como que algo tão dinâmico que não dá para você rotular ou classificar pessoas. Certo. A maioria dos membros veio já de outras igrejas? Já era cristão A grande maioria. praticante? A grande maioria veio de comunidades cristãs tradicionais. Alguns sofreram preconceitos assim mais graves, foram meio traumatizados? Grande maioria. As igrejas, elas de alguma forma vão comunicar que aquele indivíduo não é bem-vindo. Então ela vai comunicar diretamente, indiretamente, de alguma forma, isso vai ficar muito claro, que ali não é o seu lugar. Né? Agora, o indivíduo que cultivou aqueles valores desde pequeno, desde a barriga da mãe, a mãe cantava hinos da igreja acariciando a barriga, imagina. E aí a criança cresce naqueles valores cristãos e aí se descobre gay, porque ninguém escolhe ser gay, né? A gente não escolhe a cor dos olhos, não escolhe a nossa raça, a cor da nossa pele, a gente não escolhe os pais que a gente vai ter, tudo isso a gente descobre. Tem um dado momento que a gente acaba descobrindo que aquele homem que chega no fim da tarde, cansado, é o nosso pai, né? E que a gente descobre que a gente não gosta de menino, que gosta de menina. E nem sempre nos sentimos felizes com essas descobertas. Agora, como que nós vamos reagir diante dessa descoberta ou do fato de sermos uma minoria sexual, né? Então, as pessoas acabam tendo alguns conflitos com isso. E quando você é cristão, isso pode ser muito pior. Por quê? Porque não é só a sociedade que não aceita, Deus também não. Segundo a doutrina tradicional das igrejas. E aí isso pode machucar muito, ferir muito. E aí as pessoas chegam muitas vezes bastante feridas com isso, né? E aí o grande trabalho é ajudar essas pessoas a desenvolver uma relação afetiva com a sua própria história. Perfeito. Se gostar, se amar, entender que Deus é amor e que Deus a ama como Ele a fez,
E que ela ou ele é tão bonito ou tão especial como qualquer outra pessoa. E que o bonito da raça humana é essa diversidade toda. Claro. E que Deus nos fez dessa forma. Eu não quero arrumar nenhum problema com outras doutrinas, outras igrejas. Mas existe alguma linha ou alguma igreja específica que seja mais xiita, assim, que trate, sabe, que aceite menos, assim, ou que seja mais agressiva com homossexuais? É que assim, as igrejas, no geral, as igrejas cristãs, elas são bastante fechadas. Existem algumas comunidades que ensaiam uma abertura. Certo. Por exemplo, a Igreja Católica costuma dizer que eles não são contra os homossexuais. E está lá no catecismo da Igreja Católica. Que eles aceitam os homossexuais, desde que não pratiquem atos sexuais. Ou seja, você pode até ser peixe, você não pode nadar. Entende? Então eu acho que isso não é nem ser tolerante. Isso é continuar sendo intolerante, claro. É mudar o texto apenas, né? Sem dúvida. Ou seja, nós não mandamos para a fogueira, a gente só te considera filho do demônio. Que diferença faz. E aí, você tem, por exemplo, algumas comunidades evangélicas e protestantes que, quando sabem que o indivíduo é homossexual, ela não permite que ele suba ao púlpito, ou que cante, ou que participe de qualquer coisa, mas ele pode continuar sendo membro se ele ficar quietinho, sentado no banco. E algumas, se pagar o dízimo, tudo bem também. Exatamente, desde que ele esteja em dia com as suas outras obrigações. Agora, existem aquelas comunidades que também não permitem nem que os outros membros olhem para ele. Por exemplo, que exclui mesmo, você está expulso daqui e ninguém pode conversar com você ou te cumprimentar na rua. Essas são as mais fechadas. São mais tristes, assim. Exatamente, existe ainda isso. No Brasil. No Brasil. Em São Paulo. Em São Paulo, nesse bairro. Se a gente for olhar as igrejas cristãs numa perspectiva histórica, tem um dado bastante interessante. Algumas dessas igrejas protestantes, fundamentalistas, tinham algumas doutrinas que hoje elas não têm mais. Elas já mudaram naquilo que convinha. Por exemplo, uma vez um pastor, isso no final da década meados da década de 70, o pastor estava passando numa das ruas lá no Rio de Janeiro e encontrou um presbítero da igreja assistindo televisão, e naquele tempo aquela igreja proibia o membro de ter ou de assistir TV. Tá? E esse presbítero foi lá comprar pão, eu acho que estava passando um jogo de futebol, ele ficou assistindo. O pastor pegou ele assistindo e expulsou ele da igreja. Você está excluído. Não participava mais da igreja, porque ele assistia a televisão. Essa mesma igreja hoje tem vários programas na televisão. Então o problema todo não é nem a Bíblia, não é nem a religião, não é nada. A questão toda são as conveniências das denominações, né? Então, hoje, para uma igreja crescer, para ela estar bem e tal, ela precisa ter um programa de televisão. Então vamos mudar esse pensamento que já está meio ultrapassado, né? Está ultrapassado. Por exemplo, eu me lembro quando eu era adolescente, eu fui visitar uma tia que era da Assembleia de Deus. E a minha prima estava chorando muito. Mas chorava muito lá na calçada. Eu falei, mãe, o que aconteceu com ela? E ela chorava muito. Entramos e conversamos com a minha tia. E qual não foi a minha surpresa, depois de saber, que a garota estava chorando porque ela tinha sido expulsa da igreja. Eu falei, mas por que ela foi expulsa? Porque ela cortou o cabelo. Uma pessoa que cortasse as pontas do cabelo seria expulsa da igreja. Isso não faz muito tempo. Eu tenho 32 anos de idade, vou fazer 33 anos. Foi. E até hoje acho que tem algumas que não deixam cortar. Algumas igrejas ainda têm essa doutrina, esse ensinamento e tal.